A pior pandemia dos últimos tempos, uma crise econômica devastadora, motins e manifestações em vários países, e a ameaça de guerras do Mediterrâneo ao Extremo Oriente, estende-se pelo Golfo Pérsico. Golpes, instabilidade política, migração forçada e crise climática e secas severas generalizadas se alternam com inundações intermitentes. Essa descrição poderia caber perfeitamente no ano de 2020, que alguns de nós já chamaram de o pior ano da história. Além disso, um título que rivaliza com muitos outros anos horríveis. Estes incluem 1349, quando a peste negra eliminou metade da população da Europa, 1918, quando a gripe espanhola matou 50 a 100 milhões de pessoas, e 1939 a 1945, quando a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto mataram mais de 60 milhões de pessoas. No entanto, a descrição de abertura deste relatório refere-se especificamente a 536. De acordo com pesquisas de opinião recentes, seria de fato o pior ano da história. Para Michael McCormick, arqueólogo especializado em história medieval e professor da Universidade de Harvard, 536 não foi apenas os piores 12 meses para a humanidade, mas também o início de uma das piores épocas da vida. O ano 536 foi o pior ano da história. Dia após dia, o mundo acordou escuro e frio. As colheitas desapareceram, cidades e países foram destruídos, as pessoas saíram sem rumo em busca de comida e um lar seguro. Este ano, uma névoa misteriosa escureceu os céus da Europa, Oriente Médio e partes da Ásia, tornando impossível distinguir o dia da noite por 18 longos meses. O sol brilhou sua luz sem brilho, como a lua ao longo do ano, escreveu o historiador bizantino Procópio de Cesareia, que foi testemunha ocular desse momento tempestuoso. Procópio também documenta como o sol parecia estar em um eclipse eterno, e que naquela época as pessoas não estavam livres de guerra, pestilência ou qualquer outra coisa mortal, referindo-se à extensa e dramática Guerra Gótica. Conflito entre o Império Romano do Oriente e o Reino da Ostrobótnia que destruiu a Península Italiana, Dalmácia, Sicília e Sardenha. A misteriosa obscuridade do relatório também foi documentada pelo senador romano, Flávio Magno Aurélio Cassiodoro, que, além de descrever um sol azul sem sombras, notou que as estações haviam deixado de existir, dando a impressão de que era o fim do ano no mundo. Naquele ano, a temperatura caiu drasticamente, mesmo no verão, 1 a 2 graus Celsius, quando começou a década mais fria do último milênio. Não é à toa que muitos historiadores chamam esse período de Velha Pequena Idade do Gelo. Portanto, muitos povos começaram a migrar, numa época em que a migração significava o movimento de uma nação inteira de um lugar para outro. Quando o destino já havia criado uma nação, a guerra era inevitável. Mas as mudanças climáticas, a fome e as guerras não se limitaram ao Mediterrâneo e à Europa. Relatórios de autores que vivem a dezenas de milhares de quilômetros de distância e não se comunicam mostram que 536 não foi nem de longe um ano fácil. Além disso, no mesmo século, as aldeias no leste e no centro da Suécia foram destruídas de forma tão intensa e rápida que muitas cidades foram abandonadas. A razão dessa desolação permaneceu um tanto obscura entre os estudiosos, mas a cortina de poeira de 536 e a subsequente escassez de alimentos certamente influenciaram a decisão dos escandinavos de atacar seus vizinhos em busca de comida. Recentes expedições arqueológicas mostram que as aldeias foram abandonadas devido a incêndios em casas e fazendas, o que confirma esta fuga forçada das guerras e da aridez da terra. Como se não bastassem as fomes e a violência, em 541 veio a peste bubônica, uma doença que se alastrava muito rapidamente antes da fome, que enfraquece os organismos, e ficou para a história como peste de Justiniano. Era o nome do imperador romano na época. O ano de 536 deu origem a uma cadeia de consequências não muito diferentes do momento histórico atual: crise climática, crise de saúde, crise econômica e também uma série de crises políticas e migratórias. Quem sabe, talvez em 1500 anos os historiadores finalmente decidam qual foi o pior ano da história. Então esse foi o vídeo resumindo tudo o que aconteceu nesse terrível ano de 536. Que para muitos foi considerado o pior ano da história. Mas e você? Qual foi o pior ano na sua opinião? Deixe seu comentário, curte também o vídeo e se inscreva-se para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.